Olá, meus caros, olá, minhas caras. Sejam todos bem-vindos ao ArtVupt, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bom, pessoal, o ArtVupt de hoje vai falar sobre um movimento artístico que muito provavelmente você conhece, ou pelo menos ouviu falar. A gente vai falar sobre a arte barroca, mais especificamente sobre a pintura barroca, mas vamos dar umas pinceladas rápidas sobre a arte barroca em geral. Mas antes de começar, você que já conhece, você que já ouviu falar do barroco, você já se questionou o porquê desse nome? Eu acho curioso essa questão dos nomes, né? Por que barroco? Bom, é um nome bastante controverso, né? A gente falou em um outro vídeo que existia toda uma tendência pejorativa ao chamar os artistas de góticos lá na Idade Média. Lembram disso? Então, o barroco vai ser algo semelhante, porque a arte barroca ela vai se desenvolver inicialmente em Roma, né? Nasce em Roma no finalzinho do século XVI, vai já estar plenamente desenvolvida no século XVII e vai avançar até meados, primeiro terço aproximadamente do século XVIII. Bom, portanto, você já entende, você que entende um pouquinho de arte e acompanha o nosso canal, que vê os vídeos anteriores, já entende que o barroco vai meio que, eu não gosto de dizer essa palavra, mas para ficar claro para entender, o barroco vai, entre aspas, substituir o renascimento. Não é isso que acontece, porque as coisas não somem de repente e aparecem outras, né? Mas é um movimento sequencial, acho que fica melhor assim, ao renascimento, né? E, como de praxe, não é? Assim como os renascentistas fizeram com os góticos, os barrocos vão se opor em quase tudo aos renascentistas. Então, quando surge esse movimento que ficou chamado como barroco de maneira pejorativa, eu já vou explicar porquê, inicialmente na arquitetura, e aí a gente vale a pena entender o porquê de onde veio essa palavra. Bom, há diversas fontes, né? Alguns acreditam que barroco vem do francês baroque, que quer dizer, é uma palavra que quer dizer irregular, dá a entender a noção de irregularidade, né? Outros dizem que o barroco vem do grego baros, que quer dizer pesado, carregado, né? E por que isso? Bom, como eu falei, o barroco nasce na arte, a barroca nasce na arquitetura e ela é completamente distinta da arquitetura clássica do Renascimento. Em outros vídeos, melhor dizendo, a gente vai abordar direitinho a questão da arte, a arquitetura renascentista e barroca. Mas só para vocês não ficarem tão curiosos, na arquitetura renascentista, por exemplo, você vê essa diferença clara, né, com relação ao barroco. Enquanto na arquitetura renascentista as linhas são mais sóbrias, mais retas, né, são mais simétricas. Se você dividir um edifício renascentista, né, a priori em dois, uma parte você vai ver que é simétrica a outra, basicamente, né? O barroco ele quebra isso. As linhas não são mais simétricas, não são mais irregulares, a superfície, quero dizer, não é mais simétrica. Então, daí essa questão da irregularidade do barroco, o termo francês. O fato é que no século XVII, no dicionário português do século XVII, a palavra barroco já estava associada a uma superfície irregular, uma pedra irregular, uma pérola ou algo que seja irregular. Portanto, tem essa noção pejorativa. Mas, Rafael, quem foi que deu essa noção pejorativa? Obviamente foram os adeptos do Renascimento, os clássicos, né? Isso vai ser também sublinhado mais para frente, durante o Iluminismo e o século XIX, no neoclassicismo, que vão contradizer, digamos assim, vão colocar esses artistas barrocos contra a parede, dizendo que eles são irregulares. A gente vai entender melhor, quando a gente vê essa obra, as diferenças principais da pintura, no caso, né? Renascentista para a pintura barroca. Tá? A princípio, se vocês não estão se lembrando exatamente ou não viram o vídeo que a gente já fez sobre arte renascentista, estou deixando aqui o link desse vídeo, e aí vocês podem fazer uma comparação entre o vídeo que eu estou deixando aqui e o que eu estou mostrando hoje, tá, pessoal? Que é focado na arte barroca. Bom, a arte barroca, de uma maneira geral, oposta, né, a pintura barroca principalmente, oposta à renascentista, ela é marcada por personagens muito expressivos, né? O sentimento, a paixão do personagem, a paixão do artista, ela é impressa nessa tela, na escultura também. Então é uma arte carregada de sentimento, de drama, de teatralidade, né? Coisa que não se via com frequência na arte renascentista, que preza pelo classicismo, pela sobriedade inspirada na
no classicismo grego da Antiguidade. Portanto, esse é um dos rompimentos do Barroco com o Renascimento, né? Essa questão do sentimento, da vitalidade, né? Dos movimentos do drama, diria até uma teatralidade nos personagens feitos pelos artistas barrocos. Bom, não se pode falar do Barroco sem falar de um personagem chamado Michelangelo Merisi. E aí você já deve estar pensando, eu sei quem é esse Michelangelo, aquele famoso e tal. Não, não é esse. Não que esse não seja famoso, mas quando se fala em Michelangelo, você já pensa logo na Capela Sistina, né? Na Pietà, nele que foi um dos principais artistas e escultores da história, que foi renascentista. Aí é o Michelangelo, sabe? Michelangelo Buonarroti é outro Michelangelo, antes desse que a gente está falando aqui. Mas se você nunca ouviu falar de Michelangelo Merisi, não tem problema, estamos aqui para isso. Certamente você já ouviu falar, ou pelo menos conhece alguma obra do Caravaggio. Pois é a mesma pessoa. Michelangelo Merisi, muito mais conhecido como Caravaggio, porque ele nasceu numa pequena vila chamada Caravaggio, fica em Milão, não é? Em finais do século XVI. E o Caravaggio, ele é a cara do Barroco. Não se pode falar de Barroco sem falar do Caravaggio. Então vejam só, o Caravaggio ele era um personagem, uma pessoa de um talento incomensurável, incrível. É o principal nome, é a principal referência da arte barroca, no finalzinho já do século XVI e principalmente no início do século XVII. Pois bem, o Caravaggio pode ser parcialmente compreendido pelas próprias obras dele. Vou mostrar uma aqui hoje, mas tem muitas, vale muito a pena se você curtir, você pesquisar mais sobre esse artista. O Caravaggio ele teve uma vida extremamente atormentada e curta também. Morreu com menos de 40 anos e teve realmente uma vida complicada. O Caravaggio ele fugiu com a família da pequena vila onde ele nasceu, né, de Caravaggio, fugiu de uma peste, né? Essa peste, infelizmente, ela matou o pai e o avô, um dos avós do Caravaggio. Então ele fugiu com o resto da família sobrevivente dessa peste para Roma. E foi ali que ele se desenvolveu como artista. Bom, esse é um dos pontos da vida conturbada que ele teve. Ele perdeu o pai tão cedo. Mas além desse incidente que causou a morte do pai e de uns avós do Caravaggio, ele tinha uma personalidade bastante forte. O Caravaggio ele se envolvia muito em briga, ele era muito sentimental, né? Muito nervoso, pavio curto. Então, com frequência, ele se envolvia em brigas, principalmente por causa de jogos de azar, né? Muito envolvido também com bebedeira e prostituição. Então, ele tinha um lado, digamos assim, conturbado, né? E para piorar, depois de uma sessão dessas de jogos em Roma, ele discutiu com o cara, acabou matando o cara, né? Nessa briga e teve que sair de Roma foragido, porque a cabeça dele foi posta a prêmio, literalmente. Né? Então ele foge para Nápoles, continua o trabalho dele lá. Essa questão desse assassinato desse rapaz que faz o Caravaggio fugir, ele já era um artista consagrado nessa época, digamos assim, embora fosse muito jovem. Esse episódio realmente marcou a carreira do Caravaggio, né? A obra dele também. Então ele vai dizer que ele tem sonhos, pesadelos frequentes com decapitação, porque a cabeça dele estava posta a prêmio, qualquer homem poderia capturá-lo nas ruas de Roma. Daí ele foge para Nápoles, porque não existia a Itália como um país unificado, e eram cidades-estados independentes, cada uma tinha uma legislação. Portanto, o que estava valendo em Roma não necessariamente estava valendo em Nápoles. Então ele foge para Nápoles, que é o outro grande centro artístico, né? E eu estava dizendo que ele começa a sonhar com decapitações, né? Pinta também cenas que mostram homens decapitados. E essa questão desse incidente, desse assassinato que o Caravaggio cometeu, apenas vai aflorar esse lado conturbado dele que a gente vai ver nas obras. E diversos aspectos da característica e da personalidade do Caravaggio, né, da característica artística do Caravaggio, podem ser vistos na obra que a gente vai ver agora. Quer ver só? Vem comigo. Bem, pessoal, o que vocês estão vendo aí é a essência da arte barroca, é a essência do Caravaggio, a incredulidade de São Tomé. Só para localizar vocês no tema da pintura, esse episódio remete ao Novo Testamento após a ressuscitação de Jesus Cristo, né, no terceiro dia. E ele começa a aparecer, Jesus começa a aparecer para os apóstolos, mostrando que ele tinha ressuscitado dos mortos, né, após a crucificação. Pois bem, os apóstolos que viram, creram, exceto o São Tomé, que a gente vê aqui, né?
O São Tomé não acreditou que Jesus era um seguidor de Jesus, né? Era um dos apóstolos, mas o São Tomé, diferente dos outros, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, né? Então, ele diria que ele só acreditaria se pudesse ver o corpo, né? Ver Jesus Cristo ressuscitado e mais, tocar na ferida. A ferida, que mais especificamente é essa daqui que vocês estão vendo, já vou falar sobre ela, que é aquela ferida da lança, não é? Quando o soldado romano espeta, né? Perfura a parte direita do tórax do Cristo para se certificar que ele estava morto na cruz. Pois bem, isso se resolveu muito facilmente. Jesus apareceu também para São Tomé. Apareceu também para o apóstolo Tomé. Tomé ficou estarrecido com aquela visão daquele homem que havia morrido. Se aproximou, Jesus pegou a mão do Tomé e conduziu até a própria ferida, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? E falou para o Tomé o seguinte: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, certo? Aí depois dessa o Tomé não teve o que fazer. Botou a viola no saco e finalmente falou: meu Senhor, meu Deus. Finalmente acreditando no que estava vendo, porque ele só acreditou quando tocou. Daí essa questão do São Tomé, né? Você, igual São Tomé, só vê, precisa ver para crer. São Tomé não precisou apenas ver, ele teve que ver e tocar. Bom, pois bem, essa é a história dessa pintura do Caravaggio, que é, em muitos aspectos, anticlássica. Isso é, ela é quase que totalmente o oposto às obras do Renascimento. E você que já conhece a obra renascentista pode estar estranhando. Como assim, Rafael? Você mostrou no vídeo, eu sei que as obras do Renascimento têm aquela questão formal, estética, né? Aquela forma perfeita, tem volume, né? Tem perspectiva. Aqui também eu estou vendo isso. Bom, é verdade, você está vendo. Isso foi uma das heranças do barroco, da arte barroca, do Renascimento, perdão, para a arte barroca. Mas, para além disso, você tem outros elementos que não apareciam na arte do Renascimento, de uma maneira geral, né? Como, por exemplo, vejam só, o Caravaggio, ele elimina o supérfluo da obra. Veja, não tem fundo. Começa por aí, é um fundo escuro. Porque o fundo não é importante para o Caravaggio, numa maneira geral de se falar. O importante é a cena aqui. Por isso que ele elimina o fundo com esse teor escuro, essas sombras, que não representam absolutamente nada, não é? E ele ilumina esses personagens, vejam só, essa iluminação mística. Porque se não tem fonte de luz aqui, né? Da onde vem essa luz? É uma luz mística. É bom dizer nesse contexto que o barroco é um movimento artístico que nasceu no seio da Igreja Católica. E mais ainda, como resposta aos protestantes na Europa, da Reforma Protestante, né? A Reforma Luterana, a Reforma Calvinista. Então, era o momento que a Igreja Católica estava, na verdade, na segunda metade do século XVI, para reafirmar os seus dogmas. E, nesse sentido, a gente pode dizer que a arte barroca, de uma maneira bem geral, é uma arte, entre aspas, oficial da Igreja Católica. Vão prevalecer temas cristãos, basicamente. Não que sejam apenas temas cristãos, mas principalmente temas cristãos. Essencialmente nos reinos e países onde a Igreja Católica era predominante, no caso na Península Itálica, não é? Onde surgiu o movimento, em Roma, onde surgiu o movimento barroco, não é à toa. Então tem outras questões também, vejam como há uma expressividade dos artistas, olha só o rosto do São Tomé, olha a testa, essas rugas nas testas de alguns personagens, é outra obra, outra marca frequente na obra do Caravaggio. Aqui estamos outros dois apóstolos, não é? Que também tem essas rugas na testa, que indica a gente, né, algo que nos impressiona de alguma maneira. Não é à toa. Aqui está Jesus ressuscitado, que pega a mão do São Tomé e conduz, é o dedo na ferida. Eu acho que essa é uma das muitas formas de você definir a arte barroca. O barroco ele gosta de mexer com seus sentimentos. É diferente daquela questão renascentista, que é algo sóbrio, que não prevalece os sentimentos, a emoção. A arte renascentista ela é mais semelhante à estatuária clássica grega, ou seja, é algo mais tranquilo, nada exacerbado, exagerado. Daí também a palavra barroca. Aqui há um exagero na expressividade.
Exagero no bom sentido, tá, pessoal? Vejam que os personagens estão repletos de expressividade, de sentimentos. Os sentimentos transbordam para a obra. E o artista barroco, ele não quer que você apenas contemple a imagem, ele quer que você sinta a imagem. Ele quer, nesse caso do Caravaggio, ele quer que você sinta o dedo na ferida. Portanto, essa obra, assim como muitas outras do Caravaggio, é essencialmente barroca. Outra característica da arte barroca, não apenas do Caravaggio, vejam só como os personagens eles extrapolam o limite da tela, ele corta os personagens. Aqui, no caso de Jesus e dos apóstolos, na altura das coxas. Vejam, isso é um cânone que não é comum na arte do Renascimento. Né? Reitero a importância de vocês darem uma olhada no vídeo que eu deixei aí, né, sobre o afresco da escola de Atenas, do Rafaelo, que é totalmente oposto disso. Né? É algo calmo, sóbrio. Essa pintura não tem nada de sóbrio, a gente sente um incômodo com ela. Mais uma vez, no bom sentido, tá, gente? Não é sentido pejorativo. Porque, vejam, imagine você tocando, botando o dedo na ferida de alguém. É algo que, no mínimo, te perturba. Né? Ou pelo menos a maioria da gente. Imagina se você fosse essa pessoa. Se alguém enfia o dedo na sua ferida. O que esse ato representa, de certa forma? Né? É justamente essa questão de mexer com o seu ego, com o seu interior, mexer com seus sentimentos. Isso é uma característica essencialmente barroca, que não se vê com facilidade nas obras renascentistas. Portanto, vocês veem que tem diversas oposições, muito mais do que similitudes. Não é? Outra característica da pintura barroca que a gente pode ver aqui, da obra do Caravaggio principalmente, é justamente esse contraste que eu falei para vocês há pouco, o claro com o escuro, que na linguagem artística italiana se chama chiaro-escuro. Né? Ou seja, claro e escuro. O contraste é muito forte e o Caravaggio ele gosta desses contrastes. Né? E de certa maneira também temos contrastes. Veja, Jesus está tranquilo, apesar dele estar conduzindo aqui, temos outra ferida na mão, né? Aqui também, dos pregos da cruz, mas é ele que conduz a mão do Tomé para dentro da própria ferida. E ainda assim ele está tranquilo, porque é o Cristo. Já os outros eles demonstram algum tipo de nervoso, né? E isso fica evidenciado por essas ranhuras, essas dobras na testa. Agora, vejam só o olho, o rosto e o olhar do Tomé. Como é incrédulo, né? Realmente a incredulidade é muito realista nesse sentido. O Caravaggio, nesse sentido, ele é muito realista. E no sentido estético também. Então, olha, o São Tomé ele olha diretamente para a ferida, para o dedo, e os outros dois também. E o próprio Cristo. Então, portanto, vejam que o ponto central dessa obra é esse dedo na ferida. O Caravaggio ele faz com que a gente olhe diretamente para cá. Os olhares dos personagens estão para cá. Né? É muito interessante a gente ver nesse sentido. Para o demais, outra característica interessante, vejam que são vestes pobres, rasgadas. Não é aquela coisa sublime, né? Assim, como era com frequência, né? Parecendo gregos e romanos, né? Como a gente via na arte renascentista. Aqui, muitas vezes, o personagem barroco veste trapos. O próprio Cristo, do jeito que está representado, não vemos nada de suntuoso na sua roupa. É um homem simples, assim como os apóstolos. Aqui fica o rasgo, por exemplo, no ombro, que mostra essa simplicidade. Não tem nada de greco-romano aqui. Não é? Portanto, essas são apenas algumas características, né, eu diria as principais, das obras ditas barrocas. Não é? E também das obras do Caravaggio, que, repito, vale muito a pena vocês pesquisarem. E por fim, eu queria acrescentar a importância dos gestos, dos movimentos e principalmente dos gestos na obra do Caravaggio e na obra barroca. É justamente o gesto de Jesus que puxa o braço do São Tomé em direção à sua ferida que caracteriza o ponto central dessa obra. Portanto, a arte barroca ela também é formada por uma gestualidade, até às vezes exagerada, digamos assim, entre aspas, no bom sentido, uma gestualidade muitas vezes até teatral. Parece até artificial, mas é uma das características também das obras barrocas, para vocês se localizarem, tá bom, pessoal? E aí, galera, curtiram a arte barroca? Curtiram o vídeo de hoje? O que vocês acham? O que mexe mais com vocês? Aquela centralidade, aquela frivolidade, aquela calmaria
da arte renascentista ou a teatralidade, o drama, os sentimentos, as expressões dos personagens barrocos? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo, tá bom, pessoal? Bom, se vocês curtiram a arte barroca e quiserem saber mais sobre a história da arte, o barroco e outros movimentos, não percam tempo, se inscrevam já no nosso curso online de História da Arte, onde você vai poder aprender mais sobre o barroco e sobre outros movimentos artísticos de diversos tempos distintos, dentro da sua casa, onde você quiser. As aulas são pré-gravadas, pode assistir pelo seu tablet, pela sua Smart TV, pelo seu notebook, quantas vezes quiser, onde quiser. O curso é seu após adquirido, tá bom, pessoal? Também, sempre lembrando, se você curtiu, deixe o seu like aí no vídeo, ativa o sino, se inscreva no nosso canal para você não perder vídeos futuros e você também pode encontrar materiais sobre o nosso curso nas redes sociais. Os endereços do Facebook, do Instagram, onde nós também estamos, além do YouTube, eu vou deixar bem aqui debaixo do vídeo, tá, pessoal? Bom, pessoal, por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo e a gente se vê no nosso próximo ArtVupt. Forte abraço, fui!